dia, eu sou a professora Luciana do 5º ano do Centro Educacional Nilton Ferreira da Silva. Estamos aqui para mais uma videoaula de português. Hoje nós iremos falar um pouco sobre alguns conteúdos, começando por S ou Z, palavras que terminam com S ou Z. O uso de S ou Z. Com S, palavras com final em es e esa, porque indicam nacionalidade, títulos ou são nomes próprios. Exemplos: portuguesa, marquês e inês. Palavras com final em es com z e esa com z, porque são substantivos abstratos derivados de adjetivos. Exemplos de palavras que terminam com S: portuguesa, marquês, inês. Palavras que terminam com Z: belo, beleza, puro, pureza, embriagado, embriaguez. Verbos terminados em izar, porque são derivados de palavras com S no radical. Exemplo: análise, analisar, pesquisa, pesquisar. Verbos terminados em izar com Z, porque são derivados de palavras com sem S no radical. Exemplos: útil, utilizar, ágeis, agilizar. Sufixo diminutivo inho com S, se a palavra de origem tiver S no radical. Exemplos: casa, casinha, mesa, mesinha. Sufixo diminutivo inho com Z, se a palavra de origem não tiver S no radical. Exemplos: pão, pãozinho e João, Joãozinho. Advérbios. Advérbio é uma palavra que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. Verbo: toca. Advérbio: lindamente. Estou muito feliz. Muito é um advérbio, feliz um adjetivo. Cantou muito bem. Muito advérbio, bem advérbio. Advérbios são palavras invariáveis, isto é, têm sempre a mesma forma. Os advérbios exprimem as circunstâncias em que decorreu a ação. A ação é traduzida pelo verbo. Advérbios de modo. A mesma ação pode realizar-se de diferentes modos: depressa, alto, bem, devagar. Advérbios de tempo. A mesma ação pode realizar-se em diferentes momentos: hoje, ontem, antes, agora, depois, amanhã. Advérbios de lugar. A mesma ação pode realizar-se em locais diferentes: ali, acima, longe, lá, perto, aqui. Advérbios de afirmação. A ação pode ser encarada de forma positiva: sim, de certo, certamente. Advérbios de negação. A ação pode ser encarada de forma negativa: não e nunca, jamais. Advérbios de intensidade, quantidade: muito, pouco, mais. Exercícios. Nós temos aqui algumas palavras e nós vamos classificá-las como adjetivos de afirmação, tempo, lugar, modo, negação, intensidade e quantidade. Jamais é um advérbio de negação. De certo é uma afirmação, mais advérbio de quantidade, intensidade, depois tempo, mal, modo, ali, lugar e hoje, tempo. Vamos observar algumas frases com advérbios. Ontem fui com meu irmão a Lisboa. Ontem é um advérbio de tempo. Viajei para lá de comboio. Lá é um advérbio de lugar. O comboio avançava lentamente. Lentamente é um advérbio de modo. Vi muitas paisagens lindas. Advérbio de intensidade. Depois de chegarmos, fomos almoçar. Depois, advérbio de tempo.
Lisboa é efetivamente uma cidade linda. Efetivamente, afirmação. Jamais irei esquecer aquela viagem. Jamais, advérbio de negação. Temos aqui algumas locuções adverbiais, que são expressões que equivalem a advérbios. Iniciam-se normalmente com uma preposição ou uma conjunção. Tempo e silêncio, a pressa, com amor e etc. Modo, à noite, no dia seguinte, em seguida, hoje em dia, de novo. Lugar, à direita, à esquerda, à saída, por aqui. Afirmação, com certeza, sem dúvidas. Negação, de forma alguma, de modo algum. Quantidade ou intensidade. Em demasia, em excesso. Agora nós vamos relembrar um pouco o uso dos porquês. Porquê separado sem acento, porquê junto com acento, porquê junto com acento e porquê separado com acento. Eis a questão. Porquê separado sem acento? Equivale a por qual razão, por qual motivo. Exemplo, desejo saber o porquê você voltou tão tarde para casa. Porquê separado com acento. Caso surja no final de uma frase, imediatamente antes de um ponto final, de interrogação, de exclamação ou de reticências, a sequência deve ser gravada. Porquê separado com acento, pois devido à posição na frase, o monossílabo que passa a ser tônico. Exemplos. Estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? Será deselegante se você perguntar novamente por quê? Porque junto sem acento. A forma porque é uma conjunção, equivalendo a pois, já que uma vez que como. Costuma ser utilizada em respostas para explicação ou causa. Exemplos. Vou ao supermercado porque não temos mais frutas. Porque junto com acento. A forma porque junto com acento representa um substantivo. Significa causa, razão, motivo e normalmente surge acompanhada de palavra determinante, artigo, por exemplo. Não consigo entender o porquê de sua ausência. Existem muitos porquês para justificar essa atitude. Você não vai à festa? Diga-me ao menos um porquê. Resumindo, porquê separado sem acento em frases interrogativas, porquê separado com acento no final de frases, porquê junto sem acento em frases afirmativas e respostas, e porquê junto com acento como substantivos. Vamos falar um pouco agora sobre os verbos regulares, irregulares e auxiliares. Qual a diferença entre verbos regulares e irregulares? O verbo é regular quando seu radical é invariável e suas terminações obedecem aos modelos da conjugação a que pertence, em todos os tempos, pessoas e modos. Enquanto que o verbo é irregular quando em alguma de suas formas ocorrem alterações no radical ou na terminação ou em ambos. Verbo auxiliar é o verbo que precede o verbo principal. Eu tenho estudado bastante todos os dias. Tenho é o verbo auxiliar que acompanha o verbo principal estudado. Nós fomos atingidos por uma pedra. Fomos é o verbo auxiliar que dá sentido ao verbo principal atingidos. Verbo principal contém o significado mais importante na frase. O verbo auxiliar, sem significado relevante, é apenas um complemento para o verbo principal. O verbo regular é aquele que o seu radical não muda, independente de modo, tempo ou pessoas. E o verbo irregular, o radical não se mantém havendo alterações no radical, quer nas decidências ou nas terminações do modelo da conjugação. Fim, espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha ficado bem objetiva. Faça leitura no livro de vocês, concluam todas as atividades com bastante atenção e até a próxima. Tchau!